Pessoal, sejam bem-vindos ao nosso painel de hoje, nosso painel sobre marketing. Pare de perder tempo com marketing ineficiente. Nosso objetivo aqui não é ser soberbo, é justamente trocar com vocês e tentar, né, ajudar vocês a entenderem o que seria esse marketing ineficiente e como melhorar, né, como pensar no marketing de vocês estrategicamente e tentar passar também uma imagem, assim, uma visão de que às vezes não precisa de tantos recursos assim para conseguir fazer pelo menos um marketing mais eficiente. Hoje eu estou aqui com uma pessoa, uma profissional referência, né? Karina Imoto. Um prazer ter você aqui, Karina. É, Acho que é legal porque a gente já conversou um pouco antes e a gente pensa o marketing de forma muito parecida, né? A gente sempre pensa mais na parte estratégica. Queria que você falasse um pouco, né? Quem é a Karina Uhum. Imoto, né? Para você mesmo se apresentar, não sei eu, Sim, e falar da sua trajetória, né? Enfim, passo a palavra para você. boa noite, gente. É um prazer, assim, é muito legal estar envolvida nessa conversa hoje. Eu sou Karine Moto, né? Profissional, eu trabalho com comunicação, cara, faz já, enfim, posso parecer, tipo, super nova, mas não sou tão nova assim. Já tem mais de 20 anos de mercado. Eu acho que uma coisa que é legal, que eu sempre falo, assim, para as pessoas, é que hoje em dia eu já me considero uma comunicadora sistêmica, assim, né? O que que significa isso? Significa que na minha trajetória profissional eu fui desde o jornalismo, assessoria de imprensa até propaganda, né, publicidade, enfim, eu passei por vários setores da comunicação. A última passagem mais corporativa mesmo foi numa agência de propaganda, né, uma agência África, que é considerada uma das agências mais criativas do mundo. E lá eu tive uns 5 anos na frente de uma diretoria de inovação em comunicação. E aí hoje em dia eu estou também eu tenho uma consultoria de inovação para expressão de marcas, né? Eu trabalho muito junto com o segundo setor, né? Muito com as marcas mesmo, com as empresas, desenvolvendo estratégias de linguagem, de expressão, de comunicação para elas, ao mesmo tempo que eu estou dentro de uma organização social, o Instituto Nova União da Arte, que é aqui na Zona Leste de São Paulo, São Miguel Paulista, encampando esse desafio de desenvolver a cultura de comunicação lá dentro. Então, eu trago para essa conversa isso, a minha bagagem, mas eu acho que eu estou muito mais interessada que a gente troque, assim, sabe? Porque eu acho que um papo como esse é muito fundamental, gente. O que eu que tenho essa trajetória de mercado, assim, e trabalhei na grande indústria da comunicação, eu percebo que a gente tem muito conhecimento dentro do mercado de comunicação, mas não tem intersecção, sabe? Não tem tipo, um diálogo mais eficiente com o terceiro setor. O terceiro setor está um pouco órfão, né, dessa conversa sobre comunicação, e sendo que talvez, falando em qualidade de mensagem, né, do que vocês têm a dizer e o que e o que a comunicação pode fazer para o terceiro setor é gigante, né, tipo, é absolutamente transformador. E eu acho que a gente começar uma conversa dessa já com essa intenção de como é que a gente traz os ensinamentos do segundo setor para dentro da cultura do terceiro setor já é inovador, já é muito legal, né? Eu tenho percebido que essa tem uma defasagem nessa conversa aí, né? De como a gente traz conhecimento profissional para dentro dessa cultura de terceiro setor que eu já entendi que é completamente diferente, tem outra dinâmica, não dá para a gente replicar as mesmas coisas que a gente, né, que a gente faz na indústria assim, da comunicação, mas que eu acho que tem trocas interessantes, assim, tem aprendizados bons. Não, e o divertido aqui é que a gente está com dois profissionais, né? Eu e Karina, que temos perfis completamente diferentes, porque eu não passei por área nenhuma da comunicação. Eu, né, comecei minha carreira no financeiro, até que eu decidi empreender, e hoje eu sou diretor de marketing da Água, né, e de programas abertos. Mas por quê? Né? Há 10 anos atrás, quando eu comecei a empreender, marketing era a área difícil que nenhum dos meus sócios ia pegar, eu acabei pegando, me apaixonei de cara e comecei a estudar e ver que realmente tem toda uma dinâmica estratégica por trás das ferramentas, né? Por trás da execução. Uhum. E esse processo todo foi excelente para mim, né? Eu cheguei a trabalhar com vários modelos de negócio diferentes e
eu concordo 100% com a Karina quando ela fala, cara, o terceiro setor, o setor de impacto como um todo, né? Vamos pegar também os Uhum. negócios de É, impacto. os negócios de impacto. A qualidade da mensagem que vocês têm para contar é uma coisa absurda, sabe? É uma coisa que, se ela for bem aproveitada, né, antes da gente entrar no ferramental, execução ou terceirizar, né, passar por uma agência que a gente não vai ter o básico ali para gerenciar, cara, pode ser uma coisa muito poderosa, né? E aí eu aproveito para te perguntar, Karina, esse marketing ineficiente que a gente tem falado, de pare de perder tempo, né? Comece a pensar estrategicamente. O que que é esse marketing ineficiente, né? O que que a gente vê hoje no mercado que faz a gente pensar nisso? Eu acho, Felipe, que gente, a gente vive na era da informação, né? A gente tá tendo essa conversa no momento, né, numa cultura onde todo mundo é um comunicador, onde todo mundo é influenciador, né? Tem essa cultura dos influenciadores, as redes digitais e tal. E eu acho que a gente é muito capturado também por essa urgência de, putz, eu tenho que seguir essa onda, né? Eu tenho que fazer post, ai meu Deus, as métricas, ai meu Deus, os seguidores e tal. Só que a gente, para mim, o que resume um pouco desse marketing ineficiente é a gente se focar no rabo do foguete, sabe? Assim, de ficar ali na ponta tentando apagar incêndio. Só que a gente não tem estrutura, né? A gente não tem uma equipe de gente que fica lá criando post para botar, né? E a gente não tem dinheiro para impulsionar também, não tem dinheiro para comprar mídia, né? A gente não pode fazer um videozinho ali caseiro, mas ao mesmo tempo tá na novela das 8 ou tá nas redes sociais com mais alcance, né? A gente não tem dinheiro para comprar algoritmo dos outros, então a gente acaba que fica nesse sufoco de começar de trás para frente, sabe assim? A gente fica querendo, uau, falar quando todo mundo está falando e quando todo mundo tá tendo opinião, né? E aí quem tem mais dinheiro, tem mais recursos, chega na frente, porque a gente está falando de uma indústria, né, onde das mídias também, então quanto mais você paga, mais você tem relevância. Então, o convite é esse, assim, da gente parar de olhar para o rabo do foguete, né? Tentar parar de olhar para a comunicação como uma ferramenta é, tipo, uma ferramenta tática, né? De fazer post, de falar, de como é que eu faço, de como é que eu contrato um influenciador, e a gente dá um passinho para trás e a gente começar a pensar mais na comunicação como estratégia, como um parceiro estratégico. E eu achei interessante o que o Felipe traz no começo da conversa, já que ele fala, eu não sou nativo da comunicação, né? Mas eu tive acesso à medida em que eu fui empreendendo, e aí eu fui conhecendo a ferramenta do marketing e tal. E aí eu acho que ele fala que é do financeiro, né? É uma cultura totalmente que a princípio parece que não tem nada a ver, mas o que acontece é que a comunicação, de uma forma geral, eu vou até ampliar um pouco a conversa, eu vou tirar um pouco a conversa do marketing, porque o marketing já é um segmento da comunicação, e aí o meu convite é a gente olhar para a comunicação como uma inteligência, né, de fazer conexões entre diferentes universos. A comunicação é essa ferramenta que vai conseguir fazer você conversar a parte financeira mais com o modelo de negócio mais com o modelo de captação mais com o modelo de influência. Então, a gente tem que entender a comunicação como uma inteligência de criar nós onde não existe, né? Tipo, aproximar mundos onde não existem. Esse é o papel da comunicação. E para a gente fazer isso, tem zilhões de ferramentas, e vocês sabem que o tempo inteiro, né? 5 dicas para você bombar no Instagram, né? Como ser um influenciador de sucesso. Aí tem várias dicas. Mas eu acho que a gente, como organização que tem propósito, né? Que tem o que dizer e que o impacto está muito mais em criar relevância, eu acho que a nossa conversa ela precisa ser uma conversa mais estratégica, né? A gente tem que dar um passinho atrás e começar a pensar como é que eu uso a comunicação para ser meu parceiro estratégico, com quem que eu quero falar, qual mensagem eu quero, né? Eu quero colocar para as pessoas, com qual interesse, qual o resultado que eu penso nisso. Então, é olhar um pouco para a comunicação com essa responsabilidade de resultado mesmo, assim, né? O que que eu quero com essa comunicação, né? Tipo, para além de falar, para além de ficar falando as coisas que eu estou fazendo, como é que eu penso nela como um arco estratégico mesmo, né? De onde eu quero chegar com ela e como que eu vou fazer isso. Coisa que eu vejo muito, assim, quando eu converso com as pessoas, Karina, é muita gente tentando fazer marketing digital sem fazer marketing antes, né? E sem pensar na Uhum, comunicação, que é pior ainda. E assim, eu me lembro quando eu comecei, né, no marketing, e aí o termo que era usado, né,
que hoje se chama growth, mas na minha época era marketing de performance. É, eu me lembro que você conseguia fazer isso, porque o marketing, o digital ainda era um terreno quase inocupado, assim. Então, eu me lembro que você postava uma coisa no Instagram e tinha engajamento. Só que hoje em dia não é mais assim, porque o marketing digital já é o padrão, né? Tá Uhum, cada vez mais concorrido. Então, se você não tem uma mensagem para passar, como você falou, se você não tem uma persona talvez bem definida, uma pessoa bem definida para quem você quer se comunicar e pensar nessa parte estratégica de como eu vou me comunicar, você não sobressai, né? uhum, uhum, Então assim, eu acho que é isso que você bem que você falou, né? Pensar, não olhar para o rabo do foguete e tentar olhar, cara, legal, antes de executar, o que que eu preciso fazer, né, para eu executar com eficiência, né? Para que aquilo ali não seja aquelas 3 horas, sei lá, várias horas jogadas fora por semana em que eu vou seguir uma receita de bolo. Ah, tem que fazer 3 posts, porque eu vi em algum lugar que eu tenho que fazer 3 posts, né, no Instagram. Ou uhum. então, sei, tem que fazer story porque me falaram que eu tenho que fazer story. Mas, cara, quem é que está te acompanhando, sabe? Para quem você está se comunicando, com quem você está falando? Você já parou para se questionar isso antes de fazer? E às vezes, assim, a nossa solução é aquela mais simples, né? Legal, então eu vou pegar um freelancer aqui, vou pegar uma agência e vou pensar na minha cabeça aqui que eles vão fazer do melhor jeito possível sem eu precisar gerenciar. Só que, cara, eu não sei até que ponto isso existe, sabe? Na minha opinião, é difícil, né? Especialmente se a gente não tem recursos, né, não sei, contratar um fornecedor top. Eu acho que o próprio empreendedor social, ele precisa pelo menos entender o básico ali, dominar o básico da Uhum, estratégia, para poder, né, uhum. delegar e executar o mínimo ali com qualidade. Senão, você está jogando suas horas fora, de verdade. Cara, e eu acho que tem você está jogando essas suas horas, os seus recursos, né? A sua energia toda sem comando, né? Porque, assim, e aí eu tenho a experiência do outro lado, de ter trabalhado muitos anos, e mesmo depois de eu estar fora de agência, eu trabalho muitas vezes com muitas agências, das grandes, assim, e eu sei que lugar que as organizações, os negócios do bem, eles estão na fila do job, né? O job é o trabalho das agências. Eles estão lá no fim, gente. Tipo, o trabalho intelectual da agência mesmo, ela não está, são os clientes que não pagam, né? Eles são ou clientes que pagam pouco. Eles nunca são os clientes onde a energia criativa tá ali. Às vezes sim, porque às vezes é uma oportunidade, mas não é assim que eles entram, né? Então você sempre vai ser o cara ali que vai estar no fim da fila, tal. Então se você como gestor não souber demandar, não souber pedir, não souber o que você espera né? De repente você tem uma oportunidade de entrar numa agência massa. Mas você não vai entrar com todo, né? Eles não vão trabalhar você com todo o potencial intelectual que tem a agência, porque não é assim que funciona. Então, quando você entra como gestor, né, colocando esse trabalho dentro, mesmo tendo acesso a uma grande agência, é, saber pedir, saber o que você quer, né? E para você saber o que você quer, você tem que entender quais são os papéis que a comunicação tem dentro da história que você quer contar. Isso para poder fazer a gestão, né? Tipo, que quando a gente não tem recurso, a gente tem que ter estratégia, né? Porque aí vai ser uma história de cada vez que a gente vai contar, a gente não vai poder contar todas. Então a gente tem que. Eu tenho cada vez mais entendido que esse é o desafio. É a gente, enquanto gestores de negócios de impacto, enquanto gestores de organizações sociais, a gente entender muito bem para onde a gente quer levar a nossa reputação ou a nossa captação de recurso, né? Enfim, para onde a gente quer levar a nossa mensagem, quais mensagens a gente quer levar. Depois que a gente tiver isso bem estruturado, aí a gente chama os especialistas. Porque quando a gente não tem recurso para, né, para comprar, para tipo, pagar intelectualmente uma estrutura, a gente tem que valer né, de pedidos particulares, específicos. E para a gente saber quais são esses pedidos específicos, a gente tem que saber o desenho como um todo, né? A estratégia como um todo. Pessoal, quem tiver perguntas, pode escrever aqui no chat, pode levantar a mão também para a gente abrir o microfone sem problemas. Enquanto isso, eu vou ler a pergunta aqui do Ademir, né, Karina, ele perguntou assim: o meu Uhum. marketing é voltado para a captação de recursos, né, tendo como público-alvo médias e grandes empresas. Será que redes sociais são o melhor veículo? Como levar a mensagem a esse público? Então, isso eu ia falar sobre isso também, porque eu acho que às vezes a gente tem que entender a comunicação também do ponto de vista cara, do que a gente tem como fortaleza, assim, né?
Nem sempre as redes sociais. Acho que aí você tem que fazer estudo de casa, Demir, que eu acho que tem uma coisa que é muito parte da comunicação também, que é fazer estudo de casa, assim, é olhar para o teu cliente, entender quais são os conteúdos que ele consome, entender como, né, tipo, buscar pesquisas sobre como esse tipo de perfil de público se comporta, e aí você começar a trazer o teu desenho estratégico. Porque às vezes, cara, não é redes sociais, às vezes é evento, sabe? Tipo, É. às vezes você percebe que a tua iniciativa ela se desenrola muito bem criando eventos, e nesses eventos você consegue fazer uma apresentação super emocional para os seus financiadores, e é aí que você fecha negócio. Às vezes é por meio marketing, porque você tem uma rede de mailing muito, muito boa, e aí você consegue por meio marketing fazendo. Às vezes é grupo de WhatsApp, então acho que você tem que entender qual que é a vocação qual é a vocação comunicacional da tua organização, sabe? Tipo, nem sempre, tipo, as redes digitais, elas são uma plataforma. O WhatsApp, às vezes, é um lugar, né? Então, acho que tem que fazer a comunicação, enquanto estratégica, ela demanda uma pesquisa, né? Você tem que É. entender quem é o público que você quer, qual é a finalidade dele, como que as pessoas geram, quais foram os seus cases de sucesso, qual foi o passo a passo que você teve para conseguir sucesso, sei lá, em captação de recurso? E começa a fazer o trabalho contrário, né? E aí talvez você ache o seu canal de comunicação mais eficiente. É. Eu acho que tudo parte, assim, de você mapear quem são as personas, assim, para quem você está se comunicando, né? Então, por exemplo, uma empresa, né? Legal, ela é uma empresa, mas quem é o decisor ali, né? Que você tem que envolver na sua comunicação para começar a engajar essa pessoa e aí sim, né? Começar, talvez, daqui mais para frente, né? A partir de todo um processo de geração de demanda via conteúdo, via interações, é, como é que você vai engajar essa pessoa para mais à frente iniciar um processo de vendas, né? Acho que é essa pergunta que você tem que responder, né? Quem é o meu. Porque é como a Karina falou, às vezes é evento, às vezes vai ser um podcast, não sei, às vezes, né, vai ser grupo de WhatsApp, comunidade, depende, né? Depende do canal, né? Onde é que essas pessoas são? Às vezes vai ser RP, né? Você vai ter que ter uma assessoria de imprensa ali para você chamar a atenção deles de alguma forma. Nem sempre vai ser Instagram. Eu já tive, cara, já participei de projetos que nem tinham página no Instagram e funcionavam, né? Final das contas, ali a comunicação funcionava e trazia resultados financeiros. Então, tudo parte do cara, de quem é a persona que eu estou querendo engajar, né? Se é uma empresa, cara, é legal, quem são os decisores ali dentro que precisam estar em contato com a minha comunicação e quais são os melhores canais que eu tenho, né, para abordar essas pessoas e como eu vou abordar, né? Acho que são esses pontos que são os mais importantes. Aí o Daniel pergunta aqui como vocês percebem o LinkedIn, né, como canal para falar com pontos focais de empresas. Eu acho que, como eu falei, Daniel, assim, até me antecipando, depois eu passo para a Karina, é um canal, sabe? Pessoas do meio corporativo estão ali com certeza, né? Será que é o melhor jeito para engajar o CEO de uma grande empresa? Não sei, acho que não. Ah, agora, não sei, talvez uma alta gerência, até um diretor, talvez dê, entendeu? Agora, tudo parte do planejamento. A parte estratégica da comunicação é o ponto principal aqui, né? Você quer acrescentar, Karina? Eu ia falar que eu acho que o LinkedIn é um super canal para esse recorte corporativo, né? Eu acho que você ser presente, se a tua estratégia de captação de recurso ela está voltada para o primeiro setor, para as grandes corporações, para as empresas, que o LinkedIn é rede social, né, Uhum, uhum. desse segmento de relacionamento, eu acho que é um canal. Agora, acho que eu vou até emendar um pouquinho com a pergunta que eu acho que a Flora fez, que é sobre plano de comunicação. A gente está falando de mídia e de plano de comunicação, né? O LinkedIn ou o Instagram ou o WhatsApp nada mais é do que um veículo para a nossa mensagem. Né? E eu acho que, da mesma forma como um plano de comunicação é essa estrutura narrativa que a nossa mensagem vai chegar até o ponto focal que a gente quer. O que eu sinto é que a questão das organizações sociais, das organizações de impacto, que o desafio está antes disso, sim. Tá. Travou.
Foi a Karina que travou ou fui eu? Tá, vamos continuar, pessoal. Karina. Não, não tem problema. Mas assim, o- um outro ponto importante é que, independente do canal, se você não tiver uma mensagem para passar naquele canal, né, se você não entender quem são as suas personas, como eu falei, quais são as dores que elas têm, como você vai engajar elas na sua causa, cara, o canal ele passa a ser irrelevante, porque se você está lá no LinkedIn, né, tentando, não sei, fazer simples abordagens comerciais ou entregando, né, o que eu chamo de conteúdo decisório para essas pessoas, sem antes preparar elas, sem antes aquecer, sem antes ter uma estratégia de comunicação, o canal vai ser inefetivo, como o Instagram também vai ser, como o e-mail marketing vai ser, como o grupo no WhatsApp também vai ser. Então, acho que o ponto importante é esse. Tá legal, eu vou estar no LinkedIn, mas quem é a minha persona, sabe? É o diretor de SG de uma empresa, o que que conecta ele? O que que eu posso. Eu gosto de falar assim sobre conteúdo de consciência. O que que eu posso produzir de conteúdo para gerar uma consciência nele de que a minha causa é a melhor coisa para a sociedade ou para o meio ambiente? Ou quem tem negócios sociais, cara, que o meu produto ou o meu serviço pode ser a melhor coisa para, né, para essa empresa. Então, o que que seria um conteúdo de consciência, né? Que eu também sempre falo sobre isso, porque a gente tem, é, a gente tem uma tendência muito grande aí para o curto prazo muito rápido, né? E o que que é o curto prazo? É a abordagem comercial, é a abordagem, você pode doar para mim, ou então, poxa, eu estou precisando de ajuda, me ajuda. Só que nem todo mundo está pronto para essa comunicação, porque, cara, nem todo mundo já está engajado na sua causa. Nem todo mundo, cara, eu posso estar aqui e eu posso falar, cara, a causa A, para mim, pessoalmente, é mais importante que a causa B, né? E aí vocês têm que pensar sempre nessa persona, sabe? Quem é a pessoa que está ali sentada no sofá de noite, né, pensando na vida, o que que você pode falar como um primeiro contato para ele, né, que vai começar a fazer ele entender, cara, legal, o trabalho, né, que a organização A está fazendo pode ser importante para a sociedade. Eu não tinha pensado nisso antes. Porque às vezes a gente também tem essa mania, né? De a gente do setor, nós do setor de impacto, a gente acaba falando muitas vezes para o setor de impacto, né? Então a gente usa vários termos, às vezes, como, não sei, coisas que para a gente são simples, como contraturno escolar. Cara, para uma pessoa, para um brasileiro médio, talvez um profissional liberal ali que poderia doar para sua causa, talvez isso já seja complexo demais, né? Karina voltou? Acho que voltei, né? Voltou, Essa voltou. internet a gente testa, e na hora de fazer as paradas sempre cai. Sempre dá BO, né? Não Mas tem voltei. problema. Mas eu acho que eu segui teu raciocínio aqui, eu acho que é exatamente isso que eu estava falando, assim. Eu acho que antes da gente se afligir, né, sobre quais os canais, a gente tem que pensar melhor as mensagens e de uma forma mais democrática. Porque o que você falou é bem pontual, assim. A nossa linguagem, muitas vezes, ela tá toda pautada, viciada, né? No mesmo sistema. Então, as terminologias que a gente usa, a maneira como a gente conta a história. E se vocês forem, tipo, olhar de uma forma muito crítica, assim, e eu acho que esse é um exercício muito bom, da gente, às vezes, sair um pouquinho, tentar olhar de fora e ver como que o que você fala da sua organização se parece com todas as outras organizações. Como que você fala sobre, sei lá, criança em tratamento de câncer, como é que a tua mensagem, a maneira como você se coloca, ela é muito similar a várias outras organizações que também trabalham com criança com câncer. Então, quando eu falo de trabalhar melhor a mensagem, é criar um diferencial na maneira como você fala sobre você, né? E na maneira, no recorte que você vai falar. Você fala, pô, se todo mundo fala sobre, sei lá, a perspectiva da infância e do câncer, eu vou falar sobre a perspectiva do futuro, né? Do tipo, eu também estou trabalhando com a mesma coisa, estou trabalhando com criança com câncer, mas todo mundo fala do lado né, de pegar as pessoas por esse olhar do tipo, putz, crianças e a relação delas com, né, a vida fica fragilizada por causa dessa doença e tal. Talvez a minha abordagem ela possa ser uma abordagem que diferencie isso. Eu vou comunicar a mesma coisa, eu vou comunicar que é um trabalho sobre com essa perspectiva, mas a maneira como eu vou falar sobre isso é uma maneira que vai chamar a atenção de um jeito diferente. Então, o primeiro exercício que eu acho que é interessante a gente fazer é dar esse passo para trás e refletir se o que eu estou falando
ele está reproduzindo o que todo mundo está falando, que todo mundo do meu segmento está falando, ou se o que eu estou falando é um jeito diferente. E se eu descobrir que é um jeito diferente, aí eu vou começar a pensar, bom, para onde eu posso expandir essa conversa, né? Para onde eu posso mirar agora? Quem são os meus próximos, quem que é o meu próximo público? Ah, é umas pessoas de iniciativa privada, que não necessariamente são filântropos, né? Que não necessariamente estão já nesse lugar do investidor social já de praxe. Beleza, então como é que eu vou falar para eles sobre esse assunto, né? Como é que eu vou quais são os vocabulários que eu posso falar, que eu posso trazer para o meu jeito de falar, para que eu consiga trazer mais essas pessoas para a conversa, para a minha causa. E tem uma máxima da comunicação que eu acho que sempre vale, que é, cara, fale como se você estivesse falando com uma criança de 8 anos, assim, para todo mundo. Tenta ver se está todo mundo entendendo o que você faz. Tenta ver, não o propósito, né? O propósito às vezes é fácil de entender, mas o que você faz? O que você faz? Se é um curso, se é um serviço de acolhimento, se é um serviço de formação. Começa a fazer esses exercícios, sabe? Esses exercícios de senso crítico, de falar, bom, dentro do meu segmento, como todo mundo, faz uma pesquisa, como todo mundo está falando? Ah, está falando assim. Como é que eu me diferencio dessas pessoas? Ah, porque eu falo desse jeito. Ah, beleza. Agora eu vou explicar para uma pessoa que não tem a ver com negócio social, com uma pessoa que não tem a ver com, né, com esse lugar do impacto social ou do impacto positivo, para ver se ela entende. E para ver se ela entende a minha proposta de valor, no sentido de para ver se ela entende por que é valioso esse investimento que ela pode fazer em mim. Né? Tipo, tenta explicar para qualquer pessoa, para ver se as pessoas elas conseguem entender. Então, acho que esse é um caminho para depois a gente pensar, putz, então agora vamos pensar, é esse público, para esse público tem, né, tem eficiência, agora vamos pensar os canais, aí a gente pensa os canais. Vamos pensar né, a materialidade disso, assim, qual que é a jornada de mensagem. Primeiro eu falo disso, depois eu falo disso, enfim, daí a gente faz plano de comunicação. Mas acho que antes disso é tentar ver o nosso diferencial, sabe? Ô, Melissa, quer abrir o microfone para fazer a pergunta você mesmo? Oi, boa noite. Ah, não precisava, eu já coloquei ali. Não, é que hoje eu conversei com uma moça, porque eu estava meio confusa com o modo de me comunicar, montar minha agenda no Instagram, e a primeira pergunta que ela fez foi assim, Miles, qual que é a tua proposta de valor? Porque a tua comunicação ela vai ser baseada na sua proposta de valor. Porque eu tenho 3 tipos de clientes diferentes, que são pequeno negócio, as ONGs e os consumidores. Eu falei, independente, é a sua proposta de valor para todos, é assim que você vai se comunicar. E aí a minha, né, o que ela falou assim, cadê? Fica subindo o. Essa diferenciação tem tudo a ver com a proposta de valor, né? Como eu me diferencio dos outros? É a minha proposta de valor, é isso? Correto? Sim, 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 correto. Acertou. É isso, assim. E às vezes a proposta de valor, a gente sabe que o nosso negócio tem valor, né? Porque somos negócios de impacto. Mas esse exercício de proposta de valor tem justamente a ver com a diferenciação. Tá, todo mundo faz isso, mas por que eu faço diferente? Até para você conseguir justificar por que o dinheiro tem que vir para você e não tem que ir para o outro, né? Ou por que o investidor tem que avaliar você como prioridade e não outro? Tem a ver com a maneira que você é diferente, senão você não teria por que existir, né? Ou você deveria ser plugada, né, ou aliada de uma outra organização que faz a mesma coisa, enfim, aí você pode ser herdeira de uma proposta de valor de outros, mas a gente querendo comunicar a nossa proposta de valor, a gente tem que entender qual que é a abordagem diferencial e tem que achar, né? Se a gente está falando tudo igual, é um exercício, gente. Isso não é uma coisa tipo fácil. Ah, beleza, eu vou aqui olhar minha proposta de valor. Você vai ver, daí você vai ver porque a primeira vez parece tudo igual. Aí você vai ver todos os seus concorrentes, não, mas os seus similares, também é tudo parecido, e aí isso é um exercício de terapia mesmo, de falar por que que eu sou única, e por que que eu sou única, de repente, para esse segmento. E nesse divã, você talvez ache o teu nicho, você fala, putz, talvez eu não tenha que comunicar para a massa, porque realmente está muito parecido, mas para esse segmento eu tenho um diferencial para, né, para eles, e talvez esse seja o seu lugar né, de foco. Aí talvez você ache o teu público foco. Karina, uma vez eu li um negócio sobre isso que acho que explodiu minha cabeça, assim, que eu sempre ficava pensando, caramba, como é que eu faço o meu processo de comunicação tentando atingir o máximo do meu público possível? E esse livro ele falava, cara, você já parou para pensar que você ser incrível para 1% do seu público potencial pode ser melhor do que você ser apenas legal para 50% do seu público?
Eu falei, Uhum. caramba, porque esses 1% para quem você vai ser incrível e falar para eles, sem medo não de, assim, excluir talvez não seja a palavra certa, mas sem medo de não direcionar o seu marketing e a sua comunicação para outras pessoas, mas falar para aquele 1% que você vê que de fato tem tudo a ver contigo, é o teu, é a tua persona, sabe? Você vai estar Uhum. criando, né, o que meio que uma tribo ali, de pessoas que querem fazer parte do movimento que você está criando. E o marketing é muito sobre isso, é sobre liderar, né? Sobre você criar algo que todo mundo quer fazer parte, mas através disso, através de entrar naqueles 1% primeiro e ser incrível, porque eles mesmos vão te promover se você conseguir fazer isso bem feito. Né? O que que você Uhum. acha sobre isso? Eu acho que é total isso, assim. E aí, para isso, a gente tem um negócio de. Tem uma teoria que chama marketing. Como fala? É sua marketing, não, mas seus anéis de influência. Então, quando a gente fala dos anéis de influência, tem a ver com esse mapeamento de pessoas que podem ser seus aliados. E aí a gente começa uma estratégia do tipo: quem já está do meu lado? Quem já meio que me conhece? Ou quem, sabe, quem está fácil de convencer? Né? Quem são os meus primeiros aliados? Mapeia quem são essas pessoas, mapeia quem são essas organizações. E começa a criar comunicações para esse primeiro anel. Depois que todo mundo que já está meio comprado, né? Todo mundo que já está junto comigo, já entendeu? Beleza, agora a gente vai ampliar um anel para as pessoas que talvez estejam um pouco mais distante. E aí a gente vai criando essas ondas de comunicação. Eu acho que, pensando um pouco no que a Flora tinha perguntado sobre plano de comunicação, eu acho que talvez uma sementinha de plano de comunicação seja comece a pensar nas suas redes de relações, né? E comece a pensar como é que eu faço primeiro uma comunicação para quem já está muito perto de mim, muito aderente à minha causa, né? De uma forma que aí faz o treino. Para essas pessoas, eu consigo comunicar minha proposta de valor de um jeito diferenciado? Essas pessoas, elas entendem os meus serviços? Essas pessoas, elas elas aportariam recurso para mim, né? Tipo, elas conseguem aportar recurso para mim, seja financeiro, seja recurso intelectual, recurso de infraestrutura, recursos, né? Acho que a gente tem que ser generoso também de entender recurso quando a gente fala de comunicação. E a partir disso, a gente vai criando mais maturidade para ir ampliando a nossa rede de comunicação até chegar numa ponta que talvez nem conhecesse a gente, assim, nem soubesse do que a gente faz. Eu queria só falar, tinha uma pergunta que acho que era do Amir, Ademir? que eu bati o olho e achei bem, bem relevante também. Acho que é o Ademir, né? Que é sobre a linguagem que o marketing, que teria uma proposta do marketing. Eu acredito muito nisso que ele fala do marketing não Então, trabalhar, do marketing tem essa responsabilidade de trabalhar nessa. Fala, ele, perdão, você vai. ele escreveu aqui, então, falando de linguagem, creio que uma das funções do marketing é mudar essa imagem de pedir, pedir. É uma parceria. Um está resolvendo o problema do outro, não é caridade. Isso é Uhum, muito bom de exato. fato. Então, Pode eu acho que discorrer tem em a cima ver com disso, isso, né? sabe? Não, é total, de cara. A gente não tem que ficar. Isso para mim é muito central da comunicação no terceiro setor, né? Porque para mim tem um vício da comunicação no terceiro setor que foca nas pessoas do bem, né? Do tipo, você que tem coração bom, que é uma pessoa empática, tem compaixão, olha que trabalho legal que eu estou fazendo. Só que aí, gente, tem um monte de gente fazendo muita coisa legal e o problema é o que não falta, né? Então, a gente partir desse princípio de, por favor, doem dinheiro, vem aqui, estou precisando de ajuda, olha só que bonito que a gente faz, ele não é suficiente, assim. Eu acho que quando a gente fala nesses anéis né, de relações, assim, eu acho que também tem a ver com esse fortalecimento de vamos falar com os aliados, né? Tipo, junto ninguém vai resolver, sozinho ninguém vai resolver nada, a gente vai resolver juntos e né, nessa convocação dos nossos aliados. Então, acho que tem a ver com essa coisa de linguagem, da gente se empoderar mais, entendendo que a nossa causa ela é uma transformação em sistema, né? Tipo, a gente é uma coisa que muda, que transforma o sistema, e talvez para a gente fortalecer também a nossa forma de falar sobre isso, a gente tem que achar esses nossos aliados, né? Quem que está junto com a gente nesse rolê, né? Como é que a gente conversa com essas pessoas de maneira que a gente vá se empoderando também, falando de uma forma mais fortalecida para que a nossa causa comece a reverberar, para que primeiro a nossa causa reverbere e depois o nosso serviço, sabe? Acho que tem um pouco dessa coisa de começar a se enxergar por um outro ângulo, entendendo a potência disso, usar a comunicação para se relacionar de uma forma mais poderosa com os aliados, com quem está junto na causa, com quem está junto com a gente, criar essa comunicação mais,
né, que reverbere mais a nossa proposta, e aí sim, depois a gente vai aumentando a nossa zona de interferência. Tem um exercício que toda vez que eu converso, né, com empreendedores sociais em gerais, sobre comunicação, que eu proponho sempre eles a fazerem, que é o Círculo Dourado, né, caramba, deu um Uhum. branco agora o nome dele. Simon Sinek. Isso, É. um dos grandes referências, assim, em comunicação sobre liderança, principalmente, no mundo. Uhum. E ele fala assim que a nossa comunicação, assim, seja pessoa física, seja empresa, seja organização, ela tem que sempre começar pelo porquê, né? Aí depois você vai para o como, Uhum. depois você vai para o que você faz. E é engraçado, porque o setor de impacto tem isso muito forte, né? O porquê que eu faço o que eu faço. Mas quando a gente vai apresentar os nossos projetos, a gente tem uma tendência a imitar o segundo setor, né? Porque o segundo setor que é muito assim, por exemplo, você vai me perguntar o que que a Água faz, e eu poderia responder para você, a Água é uma escola para empreendedores, a gente tem cursos muito legais, né? Tem curso, por exemplo, tem curso de marketing, tem curso de gestão financeira, tem curso, né, vários cursos sobre... E aí eu estou falando aqui, ninguém aqui está achando, pô, incrível, né? Todo mundo está falando, cara, legal, mais um, né? Mais uma coisa de curso. E, no entanto, ele fala para você treinar a sua apresentação muito num sentido assim, mais ou menos assim. A água existe porque nós acreditamos no empreendedor socioambiental. Vocês estão criando um mundo melhor para a gente e é por isso que nós queremos apoiar vocês. Vocês são verdadeiros heróis. E é por isso que nós criamos uma metodologia única, né, muito focada na prática e nos nossos 3 Cs, que são conhecimento, conexões e capital. E a partir daí nós criamos a melhor escola para empreendedores socioambientais do Brasil. Cara, mudou completamente o meu discurso. Aposto que agora vocês olharam, caramba, eu quero conhecer essa tal de água aí. Esse é um exercício que vocês têm que fazer o tempo inteiro, porque nós também somos canais de comunicação da nossa própria marca, né? Então é uma ferramenta simples, eu vou até escrever aqui depois, mas eu vou escrever aqui, mas já é para vocês tentarem treinar isso sempre que possível. E vou passar aqui para a pergunta do Daniel, né? Como vocês sugerem passo a passo para estruturar a persona? Karina, vamos passo a Daniel, passo. eu tenho- a gente desenvolveu um curso ágil, né? Vou fazer uma propaganda aqui já, porque a gente vai rodar, né, esse curso no sábado. E lá eu trago um pouco da estrutura para trazer esse conhecimento de persona. O lance do Cara, a persona é tipo uma análise. Você vai ter que fazer uma análise da tua organização, sabe? Você vai ter que olhar para a tua organização, começar a fazer um mapeamento de, cara, quais são, quando a gente escreve um texto, de que maneira que a gente escreve, começar a mapear mesmo, assim, né? Como é que, analisar como é que você se expressa, quais são, é, quais são o tom de voz, mas também a personalidade, se vocês Cara, se quando você vai falar sobre alguma coisa, vocês falam de uma forma mais educativa, mais empática, ou uma forma mais corajosa, mais, né, aguerrida, mais militante. Isso passa muito por uma análise mesmo, assim, de como vocês se expressam, né, quais são os valores que estão dentro da organização, e aí você vai amadurecendo, você vai chegando tem algumas metodologias, por exemplo, a metodologia do arquétipo, né, que vem do Jung, que já é uma metodologia da psicologia, e aí você pode trabalhar a metodologia do arquétipo para tentar achar a sua persona. Você pode fazer entrevista com as pessoas que estão no teu círculo ali, os teus colaboradores, os teus beneficiados, sobre como eles percebem a sua organização. Tem que dar um trampinho aí de fazer esse trabalho de análise para, a partir dessa análise de como você já é percebido e de como você se expressa, você tentar sintetizar isso numa persona. E às vezes você vai perceber que você fala de um jeito aqui, você fala de outro jeito ali, e aí depois a gente vai ter que fazer uma convergência, porque tem que ser sempre a mesma personalidade falando, né? Comunicação é consistência. Então, se eu falo de um jeito aqui, eu tenho que falar do mesmo jeito. Não preciso falar do mesmo jeito, porque são pessoas diferentes, mas, né? Se eu falo para iniciativa privada desse jeito, eu falo para o meu público desse outro jeito, óbvio, porque são pessoas diferentes, mas por trás dessa fala, você tem que perceber que é a mesma personalidade que está falando, tem que ter uma consistência na comunicação, para você conseguir, né, criar a tua percepção de um jeito mais fortalecido. Assim.
Karina, Tipo, respondi, mas não respondi, né? é, É tipo mais complexo teve do uma que a gente vez que consegue desenrolar. teve uma vez que eu fiz um curso de branding e o professor ele falava, cara, todo projeto de marketing começa em, sei lá, 70% de pesquisa, né? E eu gostei muito Sim. disso, porque, e assim, as pesquisas que eu mais gosto de fazer normalmente são as qualitativas, né? É quando você. E basicamente, assim, legal, a gente pode falar de várias metodologias, várias coisas complexas aqui, mas começa pegando, sei lá, os seus melhores clientes, seus melhores doadores, e conversa com eles. Um papo de 1 hora profundo sobre dores, sonhos, desafios, né? Sobre o que que essas pessoas ouvem, né, ao redor delas, onde elas buscam conteúdo. Se aprofundem, porque dali começa a surgir qualquer coisa que seja um embrião ali de comunicação e marketing, né? Você começa a criar uma imagem, né, dessa persona na sua cabeça. E aí depois, é claro, você evolui para o ferramental, né? Mas acho que o primeiro passo talvez seja esse. Conversar, se aprofundar. Tem um negócio que eu gosto de usar também, que é o mapa de empatia. Uhum. Você tenta conversar com a pessoa ali, tentando mapear ali, né? Como ela pensa, quais são os desafios dela, quais são os sonhos, o que que ela fala, né? Quando ela está, sei lá, o que que ela fala nos círculos dela. E aí você vai casando aquilo com, cara, legal, né? Onde é que essa pessoa busca conteúdo, né? Sobre o tema que eu quero endereçar. Vai tentando descobrir, né? Como ela usa o seu produto ou serviço, né? Ou em que momentos a sua causa surge na vida dela, se ela tem alguma coisa próxima ali, algum caso de família, algum caso na rede dela, como ela se expressa sobre isso. E aí você começa a entender caminhos, né, para sua comunicação entrar ali entrar na Uhum. cabeça dela. É um exercício também, é um exercício de análise, mas também é um exercício de imaginação, né? Porque É, é um exercício muito infantil, mas que funciona muito, que é, se você fosse, né, se sua organização fosse uma pessoa, como ela seria? E começar a trabalhar esse tipo de desafio imaginativo também é muito legal, sabe? Seria como? Seria um homem ou seria uma mulher? Né? Seria tudo descolado e falaria para todo mundo? Ou seria super tímido, mais conservador, muito, muito focado, né? Quietinho, mais racional, mais intuitivo, mais... Aí você vai tentando, você vai tendo dicas, assim, você vai tendo umas pistas. Outra coisa que funciona também muito bem nesse estudo nessa empreitada aí de achar a persona é relacionar as iniciativas que você admira, sabe? Do tipo, essa iniciativa eu acho muito legal o jeito que eles falam, isso aqui, essa marca, esse influenciador, tipo, vai mapeando quem são essas figuras que você admira e tenta entender por que que você admira essas figuras. Muito provavelmente você vai encontrar um tom de voz aí também. Então, acho que é um olhar atento, né? É uma escutativa e um olhar atento para a tua forma de se expressar, né? Desde como você fala e tal, até como você, né? Quais são os comunicadores, quais são as iniciativas, quais são as marcas que você se aproxima por admiração. E aí você vai tentando fazer esse processo imaginativo de que se a tua marca fosse se a tua empresa, não, tua empresa, a tua organização fosse uma pessoa, como que ela seria? É legal esse exercício, de perguntar também para as pessoas, sempre vem bastante coisa legal. a Simone perguntou aqui mais atrás, a proposta de valor não diz respeito ao propósito do empreendimento, encontrar a importância do negócio para podermos comunicar o próprio negócio, ou seja, entendo como um círculo virtuoso, no sentido de que uma coisa puxa a outra. Não sei se deu para entender, Simone, se quiser abrir o microfone e explicar um pouco melhor, mas sei, acho que dá talvez para a gente falar um pouco sobre. Acho que Eu entendo o que a Simone, não sei se, acho que era, enfim, o que eu entendo do que a Simone coloca tem muito a ver com o que você colocou anteriormente, da gente se colocar a serviço do propósito, né? Tipo, você entender por que que você faz isso, entender a potência do que você faz isso, você consegue atrair outras pessoas, essas outras pessoas começam a querer se grudar em você e a partir disso você começa a entender a relevância do teu serviço, né? Por que que você está fazendo o que você está fazendo. Mas eu não sei se, enfim, acho que a Simone está aí. Eu Karina, acho sim que você conseguiu captar minha ideia. Boa noite, pessoal. boa 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 noite, noite. noite, Simone. Simone. Eu estou aqui, né, encantada com vocês, como sempre, né?
aprendendo um montão de coisas novas. E aí a ideia do que eu falei é um círculo vicioso, veio a casar com o que o Filipe falou, círculo dourado. É que na minha ideia é o seguinte, a proposta de valor não é o quanto vale, mas o que você imagina do impacto que aquilo vai causar. Então, não é positivo? Então, quanto mais cruzinhas de positivo você vai ter, melhor para ser o valor do seu negócio. Então, assim, o propósito da minha empresa é tal, e eu tenho que encontrar uma forma de falar que demonstre esse valor que ela tem, de acordo com a ideia a minha ideia, mas emocionalmente da ideia do outro também, né? Bom, eu acho que quando você diz a proposta de valor, isso para mim é extremamente subjetivo. Então, quanto mais subjetividade você tiver da sua visão, do próprio valor da sua empresa, próprio propósito da sua empresa, o quanto ele é grande, o quanto ele é pequeno, assim, grande e pequeno no sentido, o quanto ele se amolda à sua alma, né? E a alma do impacto que ele vai causar. Eu não sei se eu estou sendo. É porque, para mim, realmente, o tema é totalmente distante da minha área de conhecimento, né? A comunicação. Mas eu só sei fazer comunicação assim, falando olho no olho, perguntando o que a pessoa sente e o que é que eu posso contribuir para ela, ou para sentir igual, que é a alegria, a felicidade, ou para ajudá-la a passar para esse nível, né? Então, considerando que eu sou enfermeira. Uhum. Mas, bom, foi isso, círculo vicioso, uma coisa puxa a outra. Se o negócio tem valor para mim, do ponto de vista do próprio propósito, ele vai ter valor para o outro a partir do momento que esse outro entende esse meu propósito, entendeu? Esse meu desejo de impactar. Pronto, acho que é isso. Se eu for falar, eu mesma vou fazer um círculo aqui, nesse caso vicioso. Eu acho, Obrigada. Simone, imagina, ó, eu acho que, pegando carona no que você construiu, assim, eu acho que o valor, quando a gente fala em proposta de valor, a gente está partindo do pensamento que você precisa se diferenciar de alguma Sim, coisa, sabe? De todo mundo que faz. Sim, porque fazer o que vocês fazem já é nobre por excelência, assim, né? A gente está fazendo aqui uma conversa de comunicação de como é que a gente faz com que isso seja percebido com mais, né? Essa é a função da comunicação. Como é que isso é percebido com mais importância, né? Ou com mais força, com mais vigor. E a proposta de valor tem a ver como é que você, qual que é a relevância do que você faz, para além de ser uma coisa humanamente incrível e, né, e de ser algo, assim, que toque o coração de pessoas que já são sintonizadas com você, assim. Acho que tem uma coisa de que a comunicação ela tem esse desafio de ampliar a conversa, né, para além de pessoas que já se comovem com a causa que você trabalha. Como é que a gente vai mostrar para outras pessoas que não necessariamente estão tão intimamente ligadas a isso, que isso tem um valor e que esse valor ele é um valor que vale a pena investir? Assim, né, tem um valor social nisso envolvido, tem um valor de impacto. E aí eu fico pensando muito que quando a gente entra nessas conversas, assim, para além da subjetividade, a gente tem que a gente tem que ser, às vezes, muito objetivo, assim, e de mostrar números, de mostrar, sabe, de falar sobre dados, de mostrar onde que você está ajudando o movimento, onde que o teu negócio está ajudando a transformação mais macro das coisas, assim, sabe? Então, acho que às vezes, quando a gente vai comunicar as causas nossas, que já são muito bonitas, também faz sentido a gente fazer uma pesquisa quantitativa, assim, numérica, de falar, sei lá, vou dar um número e um serviço nada a ver aqui, mas, por exemplo, 70% dos idosos sofrem de depressão por não ter cuidados domésticos.
E é por isso que eu existo, é por isso que o meu trabalho de cuidadoras de idosos faz tanto sentido, sabe? Assim, acho que a gente pode também capturar as pessoas e a comunicação pode ajudar nisso, numa conversa maior, assim, maior do que só o coração, assim, sabe? Acho que quando a gente fala de impacto social, acho que a gente tem que puxar um pouco esse bonde do racional, do numérico, de falar, cara, olha só, olha esse número, sabe? Mais de 60% dos idosos ficam em depressão em casa. É a minha proposta de valor. Por que que faz sentido o meu trabalho, o meu serviço? Porque eu estou ajudando aqui a diminuir esse número. Olha que absurdo esse número. Né? Olha, ninguém está olhando para isso. Eu estou olhando. Essa é a minha proposta de valor. É por isso que eu trabalho aqui. Né? É por que que você existe? Além de você ser uma boa pessoa, né? Onde que você mexe o sistema das coisas? Né? Onde que você ajuda na transformação? Então, essa conversa também é legal a gente se apropriar, sabe? Uhum. É, Karina, faz mais sentido. Obrigada, pessoal. Karina, tem um negócio que Imagina. você fala também, né? Apesar de ser interessante mostrar os grandes números, né, e a transformação de forma quantitativa, eu concordo muito assim que pessoas se conectam com pessoas, né? E aí, Uhum. uma dica que eu sempre dou também é na comunicação, às vezes, tentar individualizar mais as histórias, né? Porque às vezes É. legal, né? Você tem que mostrar, claro, né? É uma prova social quase, né? Que você transformou a vida de 200 pessoas. Mas às vezes o cara que está ali no sofá, pô, que ainda não criou consciência sobre a causa, ele às vezes vai se conectar muito mais com a história do Eric, de 15 anos, que mora na Zona Leste de São Paulo, do que com os 200 que foram impactados, né? Porque aquilo ali acende alguma coisa nele, do tipo, ele começa a pensar de forma empática, né? Como eu falei, né? No mapa de empatia, ele começa a entender, caramba, esse problema tem nome, esse problema Uhum. é real, sabe? Não é mais um número. Então, o que você pensa sobre isso? Eu penso que a gente tem esse desafio de ser micro e macro o tempo inteiro, assim, porque as Total. nossas causas elas são humanas, e elas são próximas, e elas são pequenininhas, tipo, elas não vão dar conta, né? Tipo, a gente salvar as tartarugas ali, sabe, no litoral do sul de São Paulo não vai mudar, né, o bioma, mas né, então a gente acolher crianças no nosso território não vai mudar a desigualdade social. Então a gente está sempre falando de algo que é pequeno e que é transformador porque é olhar no olho das crianças e tal. E eu acho que isso é muito importante a gente sempre colocar as histórias humanas na frente de tudo. Mas aí eu acho que é sempre um balanço, mas se a gente ficar Né? só no micro, a gente fica frágil, a gente fica bonitinho, sabe? A gente fica fofo, a gente fica, olha que coisa bonita. E aí eu acho que é esse, mas eu concordo totalmente com você, que é esse balanço. A gente não pode ir para o macro e virar uma corporação de só falar, né, de mostrar o mapa, porcentagens, gráficos e tal, mas a gente também não pode ficar. Essa inteligência que a gente tem que ter da gente humanizar a nossa comunicação e, de repente, usar isso como gatilho. Eu vou te contar a história do Eric, e aí olha a história do Eric, não sei o que, mas olha o Eric, ó, o Eric, ele representa A essa realidade, demografia né? aqui, ó, esses jovens aqui, entendeu? Olha quanto tá. Então, se a gente aportar valor para tantos Erics assim, talvez a gente mude uma realidade, ou talvez a gente consiga mudar, né, uma coisa maior. Então, eu acho que é a gente olhar para os dois lados, assim, porque uma coisa, trabalhando em organização social, uma coisa que eu percebo é que isso tem muito valor, de olhar no olho, porque isso é o coração das organizações sociais. O povo conhece o nome de todo mundo sabe a história de todo mundo que está lá e tal. Isso é mágico, é incrível. Mas quando eles vão entrar para a conversa grande, que é onde muitas vezes está o dinheiro também, né? Quando você vai para uma conversa grande, para mostrar. Porque investidor, gente, investidor precisa de número, precisa de escala, precisa de relevância, entendeu? O investidor que vai botar o dinheiro mesmo, ele precisa do mapa grande, porque o negócio é muito racional. Então eu preciso extrair essas histórias bonitas, mas o papel da comunicação é dar escala para essas histórias bonitas também, sabe? Para além dessa relevância que elas já têm ali no mito. Mas eu acho que isso é estratégia. É do tipo, com quem que eu estou falando, né? Se eu estou falando com o território, estou falando só com o território, e eu quero mostrar para as pessoas o quanto a gente cuida, o quanto a gente conhece todo mundo e o quanto a gente é humano, a gente vai nos micros, assim, a gente vai mostrar a história de cada um, a gente vai fazer uns vídeos mostrando como é que o fulaninho está melhorando as relações sociais dele
com as nossas atividades e tal. Agora, se eu quero impactar o grande, aí eu vou ter que ir para uma história grande. Então, acho que, né, se eu quero impactar para além do território, se eu quero ir lá no investidor social que está lá investindo coisas, né, sociais legais, aí talvez eu tenha que mudar a conversa. Então, tudo, aí a gente volta para o começo da conversa. Tudo parte para saber com quem que eu estou falando e qual que é o objetivo. Se eu estou querendo engajar emocionalmente as pessoas do território, talvez faça muito sentido eu trabalhar o lado emocional. Se eu estou querendo mostrar como é o meu impacto em cadeia, ele é poderoso, talvez eu tenha que olhar para um recurso mais numérico e mais macro. Então, depende com quem que eu estou falando. Mas um pode entregar para o outro. Isso eu acho que é uma inteligência, assim, de falar, cara, como é que eu começo humano e eu vou ampliando a conversa para algo que seja mais pragmático e tal. Eu acho que a comunicação ela tem que trabalhar nessas dimensões, na dimensão muito humana, subjetiva, próxima, né, assim, toda afetiva. E o outro lado é essa linguagem que eu acho que é esse lugar que a gente perde, gente. É esse lugar onde a gente perde os negócios as organizações sociais, principalmente. É a história grande. É a história, é aí que o segundo setor ensina muito pra gente, assim. Como é que eu faço essa conversa ficar grande, sabe? Como é que eu saio desse lugar do pequenininho, do coitadinho, do bonitinho, e eu vou para uma coisa, cara, é sobre transformação social, é sobre impacto, é sobre escala, é sobre, sabe? É sobre um movimento, é sobre tecnologia social, é sobre a coisa grande. Então, eu acho que essa é a dimensão que a gente tem que olhar, porque eu sinto que as organizações sociais, elas pouco se empoderam, elas pouco olham para o propósito delas com essa dimensão de transformadores sistêmicos, sabe? Do tipo, o mundo só vai mudar porque existe trabalho de todos vocês. E aí a gente tem que saber falar sobre isso. Não é porque vocês são pessoas boas e ponto. De Não um é porque jeito, vocês são humanos, porque vocês são de um jeito, compassivos. de um Perdão, jeito forte, né? Poderoso, assim, de né? jeito forte, grande, gente, grande, Isso. ONU, sabe? Tipo, ONU, tecnologia social, desenvolvimento de novos paradigmas, outras culturas, outros valores, vocês estão fazendo isso, né? Então, acho que a gente se apropriar da conversa grande, sentar na mesa grande, assim, também, e falar, vamos falar de dinheiro, então. O que o dinheiro precisa? Impacto, escala. Vamos traduzir, o serviço a gente tem, vamos traduzir a nossa conversa para escala. Eu acho que é total uma questão de prestar atenção nisso, assim, sabe? Sensacional. Acho que eu ficaria a noite toda aqui conversando com a Karina e vou abrir para mais uma pergunta depois, pessoal, mas eu queria falar rapidamente aqui que nesse sábado, né, a Karina já falou, já deu uma palhinha, a gente vai ter a formação ágil em marketing e comunicação de impacto da Água. Ela vai ser de 9 a meio-dia, nesse sábado e no próximo, então são 6 horas de imersão. E o nosso objetivo, né, nessa formação é que você consiga, em 6 horas, o essencial para definir seus objetivos e sair do programa com um plano de ação mais bem definido, né? Antes de contratar um freelancer ou sair executando, como a gente falou aqui, né? E que acaba dedicando ainda mais do seu tempo. Então, se é para investir tempo, que seja de forma estruturada, que te leve de fato a construir audiência, né? Resultados financeiros de longo prazo. A gente aqui falou um monte de coisa, um monte de dica perdida. Claro que eu espero que a gente tenha gerado valor, né? É sempre o nosso objetivo. E aí algumas pessoas já perguntaram, mas e o passo a passo para isso, o passo a passo para aquilo, né? Aí eu acho que a gente já precisa de uma formação um pouquinho mais estruturada. E, Karina, quer falar um pouco sobre o que a gente vai abordar na formação no sábado? Eu vou falar. Eu acho que, gente, olha só, o que a gente está falando é gigante, né? Super complexo, tem várias camadas. A gente abordou vários nichos de comunicação, né? De redes sociais, planejamento, enfim, tem vários segmentos de comunicação que a gente falou. Nesses dois encontros do sábado, o que a gente vai fazer vai ser acho que o objetivo é mapear para vocês o ecossistema de comunicação, né? Assim, primeiro, como eu percebo que a gente precisa começar a encarar a comunicação dentro dos órgãos sociais, né? Dos negócios de impacto, das organizações de impacto social, porque é uma coisa muito nova essa cultura de comunicação para dentro das organizações. Quando não se tem dinheiro para importar todo o conhecimento que já tem a indústria, a gente fica um pouco a ver navios, né? Mas eu estou sentindo que esse curso a gente meio que está montando para começar a trazer esse conhecimento de comunicação para dentro do ecossistema de impacto. Mas não existe fórmula ainda, né? Porque quando a gente não tem fórmula, porque as coisas elas estão sendo construídas agora, com vocês, com a gente, assim.
Então, o objetivo vai ser eu trazer a minha experiência de mercado, né, abrangente, assim, tentar apresentar para vocês o ecossistema de comunicação, algumas ferramentas, mas para que vocês entendam o mapa, sabe? Se vocês entendam esse mapa, putz, pá, esse é o mapa da comunicação, então acho que eu quero investir em comunicação institucional, eu acho que é isso, e vocês conseguirem identificar qual que é o desafio de vocês. Ah, o meu desafio é comunicação institucional. Ah, não, meu desafio é comunicação, sei lá, de engajamento. Ah, para vocês conseguirem identificar qual que é o desafio de comunicação que vocês têm, e já terem um pouco de familiaridade com a linguagem, enfim, com as formas, né, com as estruturas que existem dentro de cada desafio de comunicação, e a partir daí vocês começarem a pensar criativamente de como é que vocês vão trazendo isso para a organização de vocês. Então, assim, o convite é para a gente, é um curso sobre modelo mental, de como a gente pensa a comunicação, e de quais são algumas ferramentas que a gente já pode acessar, alguns vocabulários que a gente já pode se apropriar, para quando a gente for numa reunião de briefing com uma agência, ou quando a gente for conversar com um designer que vai fazer o branding, né, ou a marca, a sua marca, a gente já entender do que eles estão falando. Então, é meio que uma caixinha de ferramentas de vocabulário, de comunicação, mas de algumas ferramentas de mapeamento, mas essencialmente sobre modelo mental, que eu acho que é aí que a gente tem que mudar, sabe? A maneira como a gente entende comunicação dentro das organizações, porque a forma como a gente vai usar a comunicação, a gente vai criar. Cada organismo vai criar a sua forma. Tem uns que vão ser autossuficientes, tem outros que vão ter que chamar gente, tem outros que vão chamar uma consultoria, e aí a gente vai ver qual que é o modelo que funciona para cada um. Mas eu acho que o mais importante é a gente mudar a maneira como a gente pensa a comunicação, entender que comunicação é um parceiro da estratégia. Não existe, dentro de organizações sociais, não existe comunicação sem ela estar ligada intimamente à gestão e à, e à busca de recurso, né? Captação de recurso. É uma trinca, comunicação, gestão e captação de recurso. E é uma trinca que vai ter que se conversar. Então, quando a gente fala de comunicação, a gente está falando de gestão. Quando a gente fala de comunicação, a gente está falando de adquirir recurso, de vender projeto. Enfim, quando a gente fala de comunicação, a gente está falando de cultura. E a gente está falando de identidade, né, de proposta de valor. Então, é super... É um caldeirão de várias coisas. E eu quero, junto com vocês, nessa, nesses 2 sábados, que a gente consiga pelo menos ter um mapeamento. E a partir daí a gente fala, putz, então beleza, a minha organização precisa de um curso de marketing digital. Aí sim, aí você vai entender e aí você vai usar todas as ferramentas. Ah, não, minha organização precisa, cara, de uma estrutura melhor de comunicação de comunicação institucional, interna, porque aí que o bicho está pegando. E aí vocês vão saber usar a comunicação de formas bem mais legais, assim, né? Mais assertivas. E, pessoal, eu estou colocando o É link isso. aqui. A gente até amanhã, no final do dia, está com 20% de desconto. Então, está saindo quase de graça a formação. Eu acho que eu pagaria 10 vezes esse valor só para ter mais 6 horas de Carina na minha vida. Ah, vai ser legal. Vai ser legal, E gente. quem tiver interesse, cara, só fazer aqui a matrícula pelo link. Mas voltando ao assunto, quem mais tem uma última pergunta aí para a gente começar a encaminhar para o encerramento? Alguém puder, pode até abrir o microfone. Todo mundo já aprendeu tudo sobre comunicação, Karina. Já, Missão cumprida. já vamos sair. E entendendo também, né, gente, que eu acho que o convite, cara, do sábado, os sábados, é a gente trocar. Porque à medida em que eu tô trocando com vocês, eu também tô aprendendo, né, como que eu posso me colocar a serviço do terceiro setor, que eu acho que onde a gente erra, onde a comunicação erra, na hora que ela vai entrar para dentro do terceiro setor, é de já querer vender os produtos. Vamos vender os produtos de comunicação, e as fórmulas aqui, o negócio aqui do algoritmo. E eu acho que não é assim que a gente transforma, sabe? Não é assim. É o lance que eu acho que cada vez mais a gente atrair profissionais de comunicação que escutem, sabe? E tipo, que troquem. E eu aprendi tanto trabalhando, tenho aprendido tanto trabalhando em terceiro setor, e o terceiro setor tem me ensinado tanto em como usar a ferramenta de comunicação. É o contrário, sabe? Tipo, alguém falou, não sei se foi a Flora, alguém falou aí aqui no chat de uma ação de marketing que chamou os jovens para tirarem fotos e aí isso viralizou. Cara, é isso. A gente tem que aprender muito com vocês. Então,
o convite é, estou disponível, eu trago a minha mochilinha do meu repertório de comunicação, mas eu não quero dar fórmulas. Eu quero que a gente pense juntos e a gente vá achando caminho juntos, porque que eu acho que é assim que a gente vai conseguir colocar a cultura de comunicação nas corporações, nas organizações. É na troca, é no diálogo. Então, é isso, não esperem fórmulas, a gente vai dar uma brisada, a gente vai pensar juntos, vou trazer novos horizontes para vocês, mas essencialmente a gente vai construir esse modelo mental juntos, assim, sabe? Então, Karina, eu te agradeço imensamente. Sábado a gente está junto de novo, né, em nome de toda a Água. E, pessoal, a Água, né, como vocês já perceberam, é pertencimento, é acolhimento, sendo aluno ou não, é empreendedor social, está ajudando a construir uma sociedade melhor, preservando o meio ambiente, melhorando o mundo para a gente. Estamos juntos, sabe? Tem dúvida, ficou com uma dúvida, apareceu amanhã, vem me perguntar, cara, eu levo isso até a Karina. Nosso objetivo aqui é gerar valor, sabe? E é construir esse ecossistema de impacto, todo mundo junto. Como a Karina falou, né, é um setor ainda que está órfão, né, porque muita coisa se fala sobre o segundo setor, tem coisas que já tentam adaptar diretamente e não é bem assim, sabe? É uma realidade diferente. Então a gente também aprende bastante, né, ouvindo vocês, conversando com vocês. Então é isso, é contato constante. Sempre que precisarem perguntar alguma coisa, estamos aqui à disposição. Alguém está falando alguma coisa? Não? Não, Oi. eu queria fazer uma pergunta. É que assim, eu também sou que nem ela, assim, eu trabalho, sou arquiteta, trabalho com eventos, exposições, feiras, e eu estou há 3 anos com esse Instituto Las Patitas, que é ligado à causa animal, e também ambiental, que é um pouco ligado ao meu setor de arquitetura. E o que eu vi hoje, assim, é que assim, eu tenho esse olhar que eu trago o repertório da minha profissão, do modo de ver como empresa, como empreendedor. Então, a gente não consegue atingir as pessoas, ou se está aquele, o veste a capa do bonzinho, sou do bem, a corrente do bem, e acaba tendo uma linguagem que nem você compraria, porque tudo fica muito igual, você não consegue ter essa diferenciação, né, de linguagem, de postura. É isso que eu estou tentando achar um caminho nesse sentido, porque assim, eu não sou um abrigo de animais, eu tenho um projeto de que é para capacitar, de educação, de jovens, posse responsável, como cuidar. Então, chegar a informação, a parte de veterinária, ao tutor, ao leigo, né? E como fazer essa ponte e como eles terem outra visão com o animal. Mas não é de, ai, que bonitinho, só resgatar. Tem todo um problema institucional que o Estado não faz, e que as ONGs que são protetoras, né, assim, têm abrigo, fazem um trabalho fundamental. E o ambiental é porque isso é tudo meio ligado, né? Os pilares de pessoas, animais e meio ambiente tem que estar fazendo junto. Não adianta você resolver só um problema. Então, criar esse impacto em termos de conhecimento também. E eu tenho um projeto dentro disso que é para animais assim, deficientes, animais terminais, porque a gente resgata e cuida deles, tem espaço de acolhimento porque eles são descartados. Essa é uma. Descartados mesmo, jogam fora, tá doente, não pode cuidar, joga na rua e deixa morrer. Não estou vendo, não tenho responsabilidade. Acaba gerando uma população ali que ninguém atende e vira um problema sério. E eu tenho esse problema de como comunicar esse trabalho para não ser aquela pessoa chata que pede, ou aquela pessoa chata que quer mudar o mindset do outro, sabe? Como que eu vou fazer ela? Não, assim, tem que de repente criar uma. Como criar isso? E eu vendo você falar, assim, Karina, Felipe, que são duas posturas diferentes em termos de linguagem mesmo, assim. Começa a reposicionar em termos de como usar isso, usar o repertório que eu tenho e como diferenciar isso, para não ser mais um, né? E assim, eu estou matriculada no curso de sábado porque eu estou achando que vai ser genial, mas como pessoa, não só como organização, como pessoa mesmo, como profissional também, que eu sou, assim, é uma maneira de olhar diferente que você faz, como você se coloca, como você vende, né, o que você faz e se posiciona com relação a isso. Tô achando bem interessante. É bem legal de escutar. E eu acho que, assim, rapidinho aqui, mas primeira coisa que eu sinto é esse foco no problema, sabe? Que a gente às vezes a gente fala sobre as soluções, a gente fala sobre o que a gente faz, e às vezes fragiliza o propósito do negócio, né? Então, o que que você é? Ah, beleza, não sou um abrigo, mas sou um abrigo também, né? Do tipo, para a pessoa entender assim, rapidão o que que é, para ela poder se localizar.
beleza, um abrigo que tem um trabalho voluntário aí de resgate de animais, e isso já tá todo mundo fazendo. Agora, talvez você trazer, quando você fala, putz, eu não quero mais ter essa linguagem né, do bonitinho, do coitadinho, que eu acho que esse é o ponto, gente, para mim esse é o ponto principal, nossa missão. É como a gente começa a falar da gente de um jeito mais poderoso, relevante, assim, relevante, não só fofo, sabe? Não só do coração. Eu acho que tem a ver com você denunciar o problema, né? Tipo, criar um incômodo. Por isso que eu falei, a conversa macro, os números, o problema. Você sabia quantos animais, não sei o quê, tipo, eu não sei, né? Porque eu também não sou desse segmento, mas trazer o problema na cara das pessoas, sabe? Incomodar mais e mostrar. E aí, para depois você mostrar a sua solução, é um caminho que é um exercício que às vezes é bom, assim, sabe? Tipo, em vez de você focar no serviço, foca na criação de público. Do tipo, eu quero que mais pessoas percebam o que eu faço, porque tem um monte de gente que não sabe nem para que existe esse tipo de trabalho. E aí, então, você pode focar no problema, né? Você pode fazer isso virar uma coisa mais incômoda para as pessoas, para daí você vir com a sua solução e falar, então, é por isso que a gente existe. Esse é o nosso propósito, né? Assim, eu acho que a gente do terceiro setor, isso é uma coisa a gente vai falar também, vai conversar mais no sábado, mas a gente tem cara, eu acho que a gente tem essa incumbência de criar público, né? Diferente do segundo setor, que as pessoas querem, eu quero um celular. Tem várias pessoas que fazem celular e você quer coisas, né? E você vai atrás das marcas e dos lugares que podem te dar melhor preço, melhor design, melhor tecnologia e tal. O terceiro setor, muitas vezes, as pessoas nem sabem que elas precisam aportar valor no que a gente faz, porque elas nem sabem que existe esse tipo de serviço, porque elas nem sabem que isso é um problema, sabe? Elas nem sabem que isso é um problema. E como é que elas vão criar um desejo de adquirir ou de colaborar com uma coisa que elas nem percebem o tamanho do problema que elas estão, né, que vocês estão resolvendo? Então, eu acho que a gente tem muito essa coisa de educar um público-alvo, sabe? A gente tem que educar as pessoas, a gente tem que colocar o incômodo na mesa, a gente tem que mostrar por que a gente existe. Porque a gente resolve problemas tretas no mundo. A gente É, resolve muitos atitude, né? problemas tretas. Mas assim, joga o problema na cara das pessoas. A gente tem Uhum. a gente do terceiro setor tem que jogar o problema. Porque as pessoas não estão. Senão só vai chegar quem tem essa compaixão com a gente. Assim, a gente tem que incomodar as pessoas, tem que criar no mercado a gente fala criar desejo, criar demanda. Né? Você tem que criar desejo por coisas que você nem sabia que você queria e você quer. É isso que a propaganda funciona disso. Ela cria desejo de coisas que não precisam, não fazem bem, e você vai lá e compra achando que você é uma pessoa mais legal se você tiver aquele carro, ou você é uma pessoa mais descolada se você comer aquela comida. E eu acho que a gente do terceiro setor tem que aprender com essa dinâmica também. Né? Criar desejo nas pessoas. Como é que você cria desejo? Por solução, mostrando o problema, tipo, deixando o É, problema um, bem, né, um bem doído. exemplo, um exemplo que eu dou, Karina, até assim, pensando no segundo setor, né? Primeiro, para depois a gente trazer para a realidade, para a nossa realidade. Cara, por exemplo, empresas que vendem pacotes de viagem, sabe? Se alguém botar na minha cara agora, pacote para os Lençóis Maranhenses, tantos reais, parcela em 10 vezes sem juros. Eu vou olhar e vou falar, pô, legal, né? Mais um, e vou passar. Porque eu não tenho Uhum, consciência ainda de que eu preciso ir para Lençóis Maranhenses. Ninguém me uhum, preparou. O marketing não me aqueceu, a comunicação não me aqueceu. Agora, se eu recebo um puta conteúdo, sabe, um vídeo, ou pode ser em vídeo, pode ser em texto, pode ser em qualquer coisa que seja, mas um puta conteúdo que me gere essa consciência, que fale do lugar, que fala da experiência que eu vou ter nessa viagem, para depois me mostrar o pacote, uhum, cara, talvez a venda seja concretizada. Talvez e até eu fale, caramba, né, eu preciso ir para esse lugar. Então, o papel do marketing é muito nesse sentido também, sabe? Tipo, cara, e a Solange mesmo estava falando, né? Poxa, eu sou mais que um abrigo. E o que que te fez criar mais que um uhum. abrigo, sabe? Quais foram as causas? Começa a trabalhar essa causa, sabe? Tipo, o que que você pode produzir de conteúdo hoje para começar a gerar essa consciência nas pessoas e fazer exatamente o que a Karina falou, criar essa audiência, sabe? Que é mais importante, porque é engraçado, né? Às vezes eu já ouvi alguém dizer que o papel do marketing é vender mais. E uma vez uma pessoa me falou, cara, não, o papel do marketing é fazer o seu time de vendas trabalhar menos. Porque você vai Uhum. criar consciência, você vai criar audiência, e aí as pessoas quando chegarem naquela parte final, né, seja da captação de recursos, que é uma venda como outra qualquer, seja na compra de um produto ou serviço, ela já vai estar
consciente, ela já vai estar já mais precisando de um conteúdo de decisão. Ah, legal, em quantas vezes sem juros eu posso pagar, ou sei lá, posso fazer isso daqui a um mês, e aí a pessoa de vendas ali vai ter que estar em cima, mas a pessoa já chegou com a consciência criada, não é mais aquela coisa né, que você vai precisar pedir, ah, por favor, me ajuda, porque você fez o trabalho de marketing antes, de comunicação, de preparar aquela Uhum. audiência para o processo de venda. Uhum. E eu acho que é mais simples do que é isso que a gente fala, né? Que dá um negócio assim, porque, cara, tudo isso é mais simples, porque vocês já partem de uma coisa que é muito verdadeira. Eu não preciso envelopar nada, né? A coisa já é de verdade. Tipo, eu trabalhei anos com propaganda, e trabalho ainda, e é um sufoco, às vezes, você achar, você gasta dinheiro, gasta gente, gasta recurso para conseguir fazer com que as pessoas, para conseguir gerar valor para uma coisa que não tem, na real, não tem valor, né? E a gente já tem esse valor. Então, eu acho que quando a gente fala de criação de público, de mostrar a relevância do serviço de vocês, né, do que vocês fazem, cara, eu acho que parte da indignação de vocês, assim, vocês são todos seres indignados, assim, sabe? São seres humanos indignados porque tem um problema que ninguém está fazendo nada, ou se está fazendo de inconsistente, eu vou ali botar a minha energia também. Então, bota a tua indignação para fora, né? Tipo, eu acho que a gente parte muito de... Outro dia, eu estava numa conversa também sobre negócio de impacto, sobre o terceiro setor, aí a pessoa falou assim, não adianta nada a gente ser indignado passivo. Eu sou um indignado ativo. Tipo, eu sou indignado e vou resolver esse problema. Porque olha o número de gente, olha o número dessa desigualdade, não sei o que, não sei o que. Olha, tá vendo? Eu tô fazendo isso. Olha o número de animais abandonados. Tarararara, olha que coisa mais desumana, mais, né, ambientalmente mais irresponsável e tal. Então, eu tô fazendo isso. Então, cara, eu acho que vocês se conectarem com a indignação de vocês, que fez com que vocês fossem empreendedores sociais, é a chave para muita proposta de valor potente, sabe? Tipo, põe a indignação no ar e tente, no primeiro momento, se conectar com quem é indignado que nem você. Mas, tipo, põe a indignação no ar. Acho que tem uma questão de linguagem que a gente está muito focado lá né, a coisa do bonzinho, do bonitinho, porque a gente está focando a comunicação na solução. E se a gente tem que criar público com desejo pela nossa solução, a gente tem que conectar com uma outra energia. E talvez seja energia. Eu estou aqui, eu estou ouvindo vocês, estou aprendendo com vocês também, estou ouvindo aqui já. Eu acho que é isso, sabe? Uma chave é, cara, vamos ser mais indignados, sabe? Vamos, tipo, botar na cara das pessoas e falar: olha aqui, gente, ninguém tá fazendo nada, entendeu? Tô eu fazendo aqui, olha a serviço do que eu tô, sabe? Tipo, se conecta mais com a indignação e talvez a gente ache linguagens e propostas de valor que sejam mais apelativas, né? No bom sentido, mas que conectem mais emocionalmente com as pessoas. Conexão emocional não é só pelo amor, pelo fofo. Conexão emocional também é pela raiva, pela indignação. A gente se conecta com a nossa raiva, a gente se conecta com a nossa indignação. E às vezes isso é um caminho também, super eficiente, sabe? Dá tempo para uma última aqui, Karina? Eu tenho tempo, gente, estou aqui. Que a Simone colocou uma boa aqui, né? Ela falou: se eu disser que minha empresa vai ajudar a reflorestar a Caatinga, o impacto é esse. Você acredita que isso vai além da necessidade de consumir um produto de maior qualidade, produzido regionalmente? É isso? Cara, eu acho que reflorestar a Caatinga é grande demais, sabe assim? Eu acho que a gente tem que, vou salvar a Amazônia, vou diminuir o aquecimento global. Eu acho que isso é uma questão, Simone, de você é, pensar dentro do reflorestar a Caatinga, qual é o convite que você pode fazer que conecte as pessoas de uma forma mais imediata, assim. Não sei, quantidade de animais que você vai salvar, quantidade de biomas que você vai trazer como qualidade da nossa flora em 10 anos. Eu acho que tem que ter mais dados, assim. Acho que esse é um erro que a gente faz dentro de organizações, onde a gente joga a conversa lá em cima, sabe? Vamos diminuir a desigualdade, vamos melhorar a educação. Do tipo, isso são coisas muito grandes. E as pessoas não necessariamente se conectam com propostas de valor do tipo ai, vou salvar a floresta, sabe? Agora vai descendo. O que mais? O que está dentro do reflorestar a Caatinga, né? Tipo, quantos biomas você está salvando? Quantos empregos você está fortalecendo? Quantas, sei lá, né? Enfim, acho que tem essa conversa. Eu não vou, também não vou conseguir te dar essa consultoria agora, mas eu acho que é descer um pouco mais a conversa para a conversa não ficar tão utópica. E você mostrar, por isso que eu falo que é o micro e o macro, né? Tipo, vai no número também, vai no racional, vai do tipo,
não só no propósito como um todo, mas que mais? Quais são as pequenas grandes vitórias que você tem com a sua iniciativa? E quando você fala que as pessoas, você vai meio que, como é que fala isso? Batalhar mercado, né? Você vai concorrer mercado com pessoas que não estão conectadas a isso, né? Tipo, eu não sei se você consegue mudar a mentalidade dessas pessoas. Esse é um grande trabalho de propaganda, assim, mas o que eu tenho para te dizer é que que os valores de consumo estão cada vez mais conectados a valores de impacto positivo, e isso é uma percepção, não é só uma percepção, né? Tipo, existem pesquisas já mostrando quanto que o valor do consumo, as pessoas estão valorizando mais coisas que elas entendem que está fazendo um impacto positivo e não negativo, né? E o nosso papel é mostrar que a gente também soluciona, que a gente também tem impacto positivo, mas eu acho que cara, a dica é essa, assim, nunca foca no grande, gente, assim, por mais que o propósito seja enorme, seja super utópico e que acho que a gente tem que trabalhar pela utopia, eu super acredito nisso, que a gente é movido por isso, mas na hora de vender o peixe, tenta dar uma facilitada para as pessoas, sabe? Tenta conectar com coisas que as pessoas, talvez, sabe, do tipo, é, sei lá, coisas do tipo, cara, em 2050, metade da população não vai ter água potável, e por isso que a gente precisa, e por isso que a minha causa funciona em reflorestar a caatinga para promover um bioma mais. Eu acho que tem que ir em coisas mais. Não sei se eu me fiz entender, mas acho que tem que ter coisas mais palpáveis, assim, sabe? Mais próximo da realidade, tenta aproximar o máximo da realidade das pessoas, vai fazendo a cadeia de valor. Tipo, você reflorestar a caatinga equivale o quê no território? Do território equivale o quê no indivíduo? No indivíduo equivale o quê no comportamento diário dele? Tenta trazer sabe, onde que você impacta na vida das pessoas a longo prazo? E tenta conversar com a Posso, pessoa mais próxima, assim, vai chegando junto. posso dar um Vai. exemplo sem tentar ter nenhum viés, mas de um exemplo claro de comunicação que a gente teve de como é efetivo é o tal da redução da pobreza com o preço da picanha, né? Tipo, que foi usado Uhum. na campanha eleitoral. O que que o Lula fez ali? Ele tangibilizou para a realidade do brasileiro, né? Talvez não todos, mas o que que ele tentou fazer? Ele tentou pegar uma coisa do cotidiano para ilustrar uma coisa grande, né? Uma coisa mais intangível, que provavelmente não será resolvida no curto prazo. Então, acho que, sei lá, talvez se a gente tentar aterrissar aqui, talvez seja um pouco desse exercício, né? Uhum, uhum. Eu acho que esse exercício esse é um exercício de comunicação, né? Bastante vigoroso, assim. Cara, meu, comunicação é relacionamento, né? Do tipo, se alguém chega aqui super de puta de um discurso e tal, você fala, ah, beleza, legal. Você pode até se emocionar com a pessoa, querendo mudar o mundo e tal, beleza. Mas isso não necessariamente vai fazer você se portar de uma forma diferente, porque aquela pessoa falou aquilo que é tão grandioso, tão bonito, sabe? Agora, se vem um conhecido seu falando sobre um problema de alguém que você conhece, ou, sabe, que atinge alguma coisa que seja próxima da tua realidade, você se conecta mais com essa conversa. Você fala, não, mas peraí, me conta direito esse negócio aí, como assim? Como assim a pessoa ficou sem hospital? Como assim ela ficou sem oxigênio? Me conta. Aí você vai falar de outras coisas, mas sabe assim, acho que tem que ser a conversa tem que ser, a gente tem que fazer esse exercício de relacionamento, assim, pô, se eu fosse conversar com uma pessoa, eu estaria muito mais apta a me conectar com a causa da pessoa se a pessoa falar de uma coisa que tem mais a ver com que faz parte do meu cotidiano, né? Do que me contar sobre uma coisa utópica que aí só os visionários, os utópicos vão comprar a onda, sabe? Então, pessoal, para encerrar, Karina, tem uma mensagem final aí para passar para todo mundo? Para a gente encerrar? Ai, gente, eu sou. O que eu quero dizer para vocês, assim, que eu acho que a gente faz parte de um movimento só. E a gente precisa se fortalecer, a gente precisa estar aberto a trocar. Eu acho que é assim que a gente vai, sabe? A gente abrindo espaços para trocar experiência, para os conhecimentos poderem se retroalimentar. Essa é a minha postura, essa é a maneira pelo qual eu estou tão engajada com o terceiro setor e com o impacto social, porque eu acho que precisa de diálogo, assim, a gente precisa de diálogo, assim, a gente está, cada um está muito na sua caixinha, né? Um monte de organização muito legal que não se conversa, um monte de gente com muito conhecimento que não passa para o outro. Então, eu sou a favor da gente
se fortalecer nas trocas de conhecimento. Eu acho que trocas de conhecimento é um lugar fundamental assim, para a gente se fortalecer. Então, eu tô querendo ver isso, sabe, assim, a minha vontade mesmo, e de várias, tanto fazendo uma live, dando uma aula, né, trabalhando no instituto, é que a gente consiga empoderar mais quem está fazendo a transformação, né? Quem está gerando a transformação. Eu acredito muito nesse movimento de educação para o terceiro setor, porque eu acho que a gente está com a faca e o queijo na mão, assim, a gente tem as propostas de valor mais relevantes. A gente só tem que fazer esse recurso chegar na gente, assim. E eu acho que esse é um trabalho de consistência de modelo de negócio, de gestão e de comunicação. Eu acho que de novo, assim, acho que são os três pilares que a gente precisa fortalecer nas culturas das organizações sociais, que é essa trinca, para a gente conseguir ir para as cabeças, assim, porque a gente entrega muito resultado, só que a gente não sabe comunicar isso, porque a gente nem percebe, né, a gente nem olha para os resultados que a gente impacta, a gente nem contabiliza, a gente só vai e faz. Eu acho que a gente tem que dar um passinho para trás e começar a perceber que o que a gente faz é grandioso, sabe? Não é só a gente, às vezes a gente fica muito já satisfeito, porque a gente já faz, e a gente gasta um tempão de tempo fazendo. Mas eu acho que agora está na hora da gente ampliar essa conversa, né? Para além de fazer, mostrar, empreender, estruturar, para a gente conseguir jogar o jogo grande, assim, porque não tem porquê a gente ficar passando chapéu, entendeu? Tem muita coisa legal acontecendo, não tem porquê a gente ficar pedindo, né, dinheiro aos pouquinhos, assim, a gente tem que conseguir recursos. E eu estou aqui para ajudar. Bom, então, pessoal, obrigado a todos que participaram. Karina, mais uma vez, obrigado. E espero vê-los novamente no sábado. Mas, como eu falei, quem tiver dúvidas, qualquer coisa, questões sobre marketing e comunicação, só me chamar, falar. Eu tenho o maior prazer de conversar sobre marketing, acredito que a Karina também. E é isso. Obrigado por terem Sim. participado do painel, né, de marketing e comunicação da Água. Uma boa noite para todo mundo, pessoal. Obrigada, gente. Valeu. Boa noite. Espero vocês no sábado. Vamos ter mais tempo de troca. Ok, Boa foca noite. Boa tudo noite, obrigada. tudo nesse slot, Breno. Boa noite, A não gente. ser Obrigada. Boa noite, obrigada. Pessoal. Boa noite, gente. Obrigada.